Olá, sou Leila Viana e o assunto de hoje é o que ando lendo por aí. E o livro que eu trouxe é do Flávio Gicovati, História de Amor com Final Feliz. Mas antes de entrar no assunto desse livro, eu preciso falar umas coisinhas. Primeiro, a respeito do Gicovati. Tem gente que não conhece, ele é um psiquiatra, especialista em terapias breves. Ele já faleceu, e infelizmente eu respeito muito o trabalho dele, gosto de muitas coisas que ele escreve. Mas, para nossa felicidade, ele também deixou um vasto material, seja com vídeos no YouTube, seja com seus livros. Eu tenho umas ressalvas em relação a algumas coisas. Por exemplo, o programa dele na CBN. Era bacana o programa, mas ele tinha uma dinâmica que é difícil para um psicanalista digerir. Em relação à escuta, né? Era uma escuta breve e depois ele vinha com conselho. Então, em consultório a gente não trabalha assim. A gente precisa de uma escuta profunda e conselhos não é bem por aí que a gente vai conduzindo o trabalho. E uma outra coisa sobre um livro que não é dele, que chama Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Eu vou falar sobre esse livro antes de entrar no livro do Gicovati. É só para falar uma coisa assim que eu acho que é muita fórmula de bolo, muito quadradinho, sabe? Fechar muitas coisas, falar que homens se comportam de determinada maneira e mulheres se comportam de determinada maneira. Então, será que não existe no mundo homens sensíveis o suficiente para serem de Vênus? Ou mulheres racionais, estratégicos o suficiente para serem de Marte? Será que não existe essa mescla? Será que é tão determinado que as mulheres são românticas e sensíveis e os homens são agitados e racionais? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente não pode fechar as coisas assim, colocar tudo muito num quadrado. E esse livro do Gicovati, ele fala ele fala nisso, que todo relacionamento tem um egoísta e um generoso. Aí eu fiquei pensando assim, será? Comecei a buscar a dinâmica dos casais e eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Na dinâmica dos relacionamentos de vocês, das pessoas que vocês conhecem, funciona assim? Sempre tem um egoísta e um generoso? Pensem sobre isso e eu aposto que vocês estão aí já se achando generosos da história. E tem uma coisa muito legal nesse livro. Aliás, tem muitas coisas legais nesse livro, tirando esse quadradinho do generoso e do egoísta, né? Para o meu olhar. Tem uma coisa muito legal, que é uma coisa que eu sempre estava buscando e já até levei em uma live essa reflexão para vocês, que é sobre, assim, a gente nasce com essa necessidade do outro, a gente nasce com essa necessidade de se relacionar amorosamente com uma pessoa, ou será que isso é empurrado pela sociedade? Tipo, sozinho você não vai ser feliz, né? Então, sempre trago essa questão, porque é uma coisa que fica um pouco martelando na minha cabeça. E eu acho que o Gicovati, ele desfechou assim lindamente isso. Ele falou sobre a necessidade, é porque tem uma teoria do Winnicott que fala o seguinte, que quando o neném nasce, quando o bebê nasce, para o olhar dele, ele e a mãe é um ser só. Ele não consegue se perceber separado da mãe. E depois, né, com o tempo, é que ele vai percebendo que existe um mundo ao redor dele. E aí eu comecei a pensar realmente nisso, porque o Gicovati, ele fala que essa necessidade que a gente tem do outro, de se relacionar amorosamente, é uma necessidade da simbiose do início, da simbiose lá do nosso nascimento. Eu achei isso tão fantástico, achei muito legal. E casa com a teoria de Winnicott. E vocês já repararam que quando a gente se apaixona, quando a gente está assim, muito empolgado com a relação, é uma relação meio simbiótica, parece que você não sabe o que é o outro, o que é você, e depois, com o andar da relação, que a gente vai percebendo que existem outras coisas no mundo, que a gente começa a dar mais atenção para os amigos, para a família, e aí vai se desprendendo. Aí é o saudável da situação, é quando você consegue sair dessa simbiose e entrar no mundo mesmo, no mundo em que você vive e que está aí, cada um precisa ter o seu. Então é isso que eu trouxe de reflexão para vocês. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e apertar o sininho, porque assim que nós publicarmos um novo vídeo, você vai saber que tem um conteúdo novo à sua espera, alguma coisa que acrescenta a sua alma.